Esther, não tá dando para te ouvir. Vou começar novamente. Aí, agora foi. Tá. Que o amado Mestre Jesus nos possibilite o aprendizado sincero e o desejo de colocar em prática o Evangelho. Que nos aprimorando, possamos vencer nossos obstáculos internos e externos. Rogo força e sabedoria para a semana que se inicia. Fé no Pai, que dias melhores virão. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá. A gente sempre segue a mesma sequência, né? Primeiro, Atos dos Apóstolos, depois a gente passa para o livro Céu e Inferno, e no final, uma ou duas questões do livro dos Espíritos, tá bem? Então, nos Atos dos Apóstolos, eu não me lembro bem quem vai fazer hoje aqui. Vamos assim, ó, beleza. Eu só colocar o mapinha aqui para a gente ver, para a gente ter uma ideia do tanto que nosso amigo já caminhou, né? Olha aí para a gente ver. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver, gente? Tá sim. Tá sim. Então, vamos lá. Nós estamos na segunda viagem apostólica de Paulo. Essa viagem provavelmente se deu entre 48 e 50 depois de Cristo, porque ele saiu, que foi em 48. Ele sai de Antioquia, na Síria, na ponta da seta aqui. Se a gente se lembrar, ele passou na terra dele, em Tarso, passou em Derbe, Listra, onde ele quase morreu, né, apedrejado, e onde também é importante, ele, além de Silas, que já estava com ele, Timóteo se associou a eles na viagem, e eles seguiram para Antioquia, da Psídia, foram para Troade, aí o nosso querido amigo Lucas entrou para a caravana. Então aqui nós temos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? O Lucas evangelista, ele que escreveu o Atos dos Apóstolos. Então a gente vê que a partir daqui ele muda, né, o discurso para o nós. Ele já não está contando Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, ele já entra em nós, então ele entra na história também. E nós chegamos aqui em cima, ó, na Macedônia, né, antiga, que hoje já provavelmente grande parte já é terreno da Grécia, né? Então eles estão em Filipos e agora o Maciel vai falar o que aconteceu aí com eles, né? E depois o caminho que eles vão seguir. Tá tranquilo o mapa aí, gente? Beleza? Beleza. Para a gente lembrar aqui nessa trajetória até voltar aqui para Jerusalém, há um cálculo de mais ou menos 2.900 quilômetros que Paulo vai caminhar, né? Entre terra e barco, né? Tem uma parte aqui que é de barco. Beleza? Então vamos lá, Marcel. Vamos lá, Luciano. Só que a gente eles já estavam em Filipos, né? E já tinha acontecido na semana passada também, já tinha um fato de Filipos, não é isso? Sim. Que foi o incidente dele, né? Quando ele interferiu com chamavam pitonisa, né? Uma médium local que recebia as manifestações de um espírito, e Paulo considerou, por algumas observações, aquele espírito leviano e procedeu, então, como é que eu vou dizer assim, né? Uma desobsessão ali daquela médium, e a partir daí aquele espírito não se manifestou mais. E aí a gente entra no nosso fato aqui, né, do Atos 16, 19 a 40, ou no livro Paulo e Estevão, vocês vão ler na segunda parte, capítulo 6, correto? Então, quando Paulo, né, se viu diante desse fato que o espírito não se manifestava mais, o que aconteceu foram repercussões que eram um tanto quanto imprevistas, pois várias pessoas das cidades, né, que eram viciadas, né, nesses conselhos desse
vamos chamar de oráculo, né, ali, né, desse espírito que se manifestava e dava conselhos, inclusive guiando muitos negócios e relacionamentos locais. Essas pessoas se revoltaram por estarem privados da assistência daqueles que eles chamavam Espírito de Deus. E aí eles começaram, então, a fomentar um movimento de revolta popular ali, e dentro de 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça pública, né, com um ataque popular mesmo, onde eles foram presos a troncos, né, flagelados, né, no livro coloca, né, flagelados sem compaixão, né, ou seja, eles foram mesmo espancados ali em praça pública, e os dois reagiram ao suplício com muita humildade. Já estavam sangrando sob os açoites que estavam recebendo, e aí, então, as autoridades locais resolveram intervir e conduziram os dois, então, ao cárcere, certo? Já no cárcere, durante a noite, onde ambos não conseguiam dormir, né? No livro coloca de uma tempestade ocorrendo e tudo, e os desconfortos dos ferimentos estavam muito intensos, os 2 apóstolos começaram a orar em voz alta. E os outros presos ali em volta, né, ficaram magnetizados mesmo, né? Eles ficaram impressionados com a força moral dos dois e atônitos ali, pareciam que estavam acompanhando eles em pensamento. E Paulo, ao perceber aquela situação, não perdeu a oportunidade, né? Começou, então, a pregar o reino de Deus a todos aqueles que ali estavam com ele. E nesse instante, né, aí, assim, provavelmente uma manifestação mediúnica, né, que na Bíblia se coloca como um fato atribuído a um forte tremor de terra. Na Bíblia, as palavras são mais ou menos, dependendo da tradução, um forte tremor de terra que abriu todas as celas e soltou todas as amarras. E o Silas, então, ficou assustado com aquilo ali, né, que todas as celas se abriram em silêncio, ou seja, não houve ruídos, as células simplesmente se abriram, mas ele percebeu que aquilo era um recado para ele também, né? Então ele saiu em direção aos outros presos e continuou pregando o evangelho. E aí, olhando em torno, né, viu aqueles homens rudes, né, todos eles presos ali, esquecidos do mundo, né, ali, prestando atenção nele. Ele ficou mais entusiasmado ainda e pediu para que ninguém fugisse, alegando uma frase que eu até quero ler aqui, que é bem interessante, né? Todos estavam presos e ele disse: não fujam, pois os que se julgam culpados agradeçam ao Pai a oportunidade de corrigenda, e os que se julgassem inocentes se alegrassem, pois só com o martírio dos justos poderiam salvar o mundo. Ninguém fugiu, né? Muitos até se ajoelharam em pranto e alguns até se convertendo ao cristianismo ali, todos emocionados com a pregação do Paulo. E perto do amanhecer, o carcereiro Lucano, né, perturbado pelo vozerio, levantou e viu que as portas estavam todas abertas, né? E falou: meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? Minha responsabilidade é que essas celas estão todas abertas e eu que tinha que estar cuidando desses presos todos. E aí, num primeiro impulso, ele tentou se matar, né? A primeira coisa que ele queria fazer era se matar para não responder por aquelas responsabilidades que viriam para ele. Mas Paulo conseguiu alcançá-lo e impedi-lo, explicando o ocorrido. Então, todos voltaram para suas celas, né? Paulo continuou conduzindo a situação, e aí o carcereiro, vendo aquela situação toda, que era um tanto quanto inusitada, também se converteu ao cristianismo. Aí é interessante a gente parar um pouquinho aqui, né, para a gente ver a força moral de Paulo na pregação, né? Ele, dentro de uma cadeia, né, com homens rudes, alguns criminosos até, conseguiu pregar, converter a maioria dos que estavam ali, e inclusive o carcereiro, né, que estava ali para cuidar de todos, e ele conseguiu levar a palavra de Jesus para eles e convencê-los a mudar para o cristianismo. E esse, então, carcereiro passou, então, a cuidar de Paulo, já convertido, né, ao cristianismo, começou a cuidar de Paulo, levando Paulo e Silas até a sua residência, que era ali adjacente ao local da carceragem, e deu-lhes, além de cuidar dos ferimentos, deu-lhes alimento e vinho. Nas primeiras horas do dia, né, depois disso tudo acontecido,
Ao saberem dos fatos, os juízes de Filipe, né, os homens da lei responsáveis, até os que mandaram o Paulo e Silas para a carceragem, ficaram sabendo do acontecido, se encheram de temor, né, por tudo que aconteceu, e mandaram soltá-los. Mas Paulo viu nisso uma oportunidade para conseguir garantias para a sua recém-fundada igreja naquela cidade, né, que era na casa de Lídia, né, que era da história da semana passada. Então, ele alegou sua condição de cidadão romano, recusou ser solto e exigiu a presença dos juízes que comparecessem até a carceragem. Quando eles chegaram, Paulo anunciou-lhes o reino de Deus e exibiu seus títulos ainda, né, obrigando-os a escutar, as suas dissertações com relação a Jesus. Contou também sobre os trabalhos evangélicos na cidade, ou seja, ele expôs a situação que ocorria na casa de Lídia e pediu garantias, né, para que aquele trabalho continuasse sem ser interrompido pelas autoridades locais. Os juízes concordam, mas pedem que Paulo e Silas deixem a cidade para evitar novo alvoroço, né? Ou seja, vocês têm que ir embora agora, eu concordo, mas vocês têm que ir embora. Ainda assim, eles ainda foram para a casa lá da purpureira Lídia, né? Que semana passada a gente descobriu porque que era a purpureira. Foram para lá, ainda ficaram alguns dias ainda e traçaram os rumos da igreja, né, de Filipos e o que a Lídia teria que fazer para semear a palavra de Jesus ali. Em seguida, né, escalando em outros recantos, eles se dirigiram, então, para Tessalônica, aí a cidade portuária lá do Mar Egeu, onde eles reencontrariam Lucas e Timóteo, que eu aguardava, mas isso já é para a semana que vem. Né? A gente vê, é o mesmo expediente. Olha, Paulo era uma pedra no sapato mesmo, né? Aquele que, assim, você faz e vai embora, porque os judeus ficavam loucos com ele, as pessoas começavam a se converter ao cristianismo e os judeus ficavam uma arara, porque ele não parava, né? A gente vê que o apóstolo era extremamente determinado e capaz, fluente, era cidadão romano, que ele herdou esse título do pai dele, né? Então, era difícil. E o mesmo expediente, ó, sai de uma cidade, é perseguido, toma varada, toma pedrada, vai preso, pula para outra, eles expulsam, e assim vai. Né? E já está chegando lá em Atenas, que era um sonho antigo dele, levar o evangelho a Atenas, lembrando que Atenas era a capital grega, era um politeísmo a toda prova, né? Tanto em Roma quanto em Atenas. Ele queria, era um desejo antigo dele em Atenas. Certinho? Beleza? Então, semana que vem a gente emenda, quem for fazer, a gente pega os dois, Paulo e Silas em Tessalônica e Paulo e Silas em Bereia, né? E depois a gente pula para Atenas. Então, o próximo faz os dois, o Tessalônica e o Bereia, porque é muito interessante Tessalônica, porque Paulo vai trazer algumas reflexões acerca dessa intensidade na pregação, das dificuldades, da dor, do sofrimento, o raciocínio dele para a gente buscar entender um pouquinho desse psiquismo de Paulo, né? Entender o que ele pensava que ele era dessa determinação, dessa intensidade na pregação do Evangelho. Beleza? Aí semana que vem a gente vai para lá, então. Será que você pode me falar direitinho a referência para eu postar semana que vem? Atos 17, 1 a 9 Isso. E depois 10 a 15. 10 a 15. Então, tá. São esses Perfeito. dois. Obrigada, gente. Aí semana que vem são esses dois aí. Que aí depois já é Paulo em Atenas, que é um outro assunto completamente diferente para a gente conversar. Mas esses dois aqui são muito ligados. Tá? Beleza, então vamos lá. Céu e inferno. Nós estamos escutando, né, os depoimentos das evocações feitas por Kardec, não só por ele, né, mas por outros evocadores que Kardec transcreveu aqui. Mas, nessa fase, nós estamos vendo só as evocações de recém-desencarnados,
mas que foram bons homens, boas mulheres, moralmente elevados, tiveram uma vida digna, uma vida de dor, mas que suportaram bem. Então, que é o que Kardec chamou de espíritos felizes, certinho? Então, esse que nós estamos vendo. Nós paramos no médico russo, tá? É muito interessante essa conversa com esse médico aqui, gente. Vamos lá. Vamos entender essa conversa aqui. O senhor Isso. é P mesmo, É Luciano? P mesmo, é P, galera. O senhor P era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas. A comunicação original foi em língua russa. Então, vamos ver aqui, olha que esse médico evocado não foi por Kardec. Ele até coloca aqui, quem o evocou, a pessoa que o evocou, não foi Kardec. E nos diálogos na frente, nós vamos ver que realmente não foi Kardec, né? Mas Kardec trouxe o diálogo para cá, né? E outra coisa interessante, a pessoa não o conhecia pessoalmente. Ele foi indiretamente, aquele ser assim, igual a gente ouve falar de Madre Teresa de Calcutá, fala de Chico, mas a gente não conheceu o Chico pessoalmente, a gente ouviu falar, viu como é que era, tá. Esse aqui é a mesma coisa. Não o conhecia. E foi a pessoa que o evocou, não foi Kardec. Tá bem? Então vamos lá. Depois da evocação. Estais aqui? Sim. No dia da minha morte, vos persegui com a minha presença, mas resististe a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvir as vossas palavras sobre mim. Isso levou-me a vos conhecer. E então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Então, aqui a gente vê que ele tentou, olha que no dia da minha morte, ele já tentou escrever pelo médium, né? E ele fala que o médium que não deu passividade a ele, não ficou receptivo a ele. Nós já tivemos um com o outro espírito desse. Talvez não tenha sido nem o médium, mas talvez ele não estava ainda mentalmente organizado, do ponto de vista energético, a psicosfera dele não estava organizada, isso não lhe permitiu que ele escrevesse no primeiro dia da morte dele, né? Mas ele interpretou que o médico resistiu às tentativas dele, né? Porque se a gente pensar, é difícil uma pessoa no dia da morte se manifestar mediunicamente através de um médico, de um médium, né, que faça psicografia. Então, possivelmente ele tentou, mas não conseguiu. E aqui a gente vê uma outra questão, a questão do sentimento e do pensamento das nossas falas em relação àqueles que desencarnaram. Eles percebem, né? A questão de vibracional, o que o atraiu foram as palavras e os sentimentos daquele que o evocara. Isso é que o atraiu para ele se comunicar. Então, aqui, mais uma vez, chama atenção com relação aos nossos pensamentos, nossos sentimentos em relação aos outros, encarnados ou desencarnados. Tá? Aqui um exemplo de um desencarnado que percebeu as vibrações do pensamento do outro. Lembrando que nosso pensamento é uma onda eletromagnética que vai ser direcionada àquele endereço. Certinho? Nós estamos falando de energia. Pensamento é energia, onda, certo? E que vai variar de acordo com o tipo de pensamento. Né? Nós vimos já os padrões de onda, né? Aí, se tiver dúvida, aí depois eu trago o gráficozinho das ondas lá, né? Baixa energia, alta energia, onda do nosso padrão de pensamento, às vezes muito solto, muito esquisito, certinho? Beleza? Lembraram dos gráficozinhos lá? Vamos lá. Porque vós que erais tão bom, tanto sofrestes? Foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação.
e fazer-me avançar o mais possível nesse mundo. Olha aqui como ele é resignado. A dor e o sofrimento acabam fazendo o espírito progredir, né? Isso é tenso mesmo, já não tem jeito. Se a gente viu da viúva fulana semana passada, ela também sofreu, teve dor, quis fraquejar, Kardec mesmo aconselhou, fique firme e tal, e ela firmou o corpo, teve um desencarne tranquilo quando ela conseguiu se firmar. Aqui é a mesma coisa. Olha para você ver como é que ele fala. Questão da dor, do sofrimento, que às vezes a gente esbraveja, xinga, né? É claro que causa mal-estar, a gente não tem que ficar amando sofrer que está doendo, mas muitas vezes aquelas coisas que nos causam dores, principalmente dores morais, é que nos despertam para problemas nossos, paixões nossos, sentimentos, comportamentos inadequados nossos, não é no outro, né? Então, a dor é uma manifestação de alguma coisa nossa, um equívoco moral, uma vicissitude, uma paixão desordenada nossa, né? Então, a gente sempre pensar nisso, o que está por trás dessa dor? Né? Isso é um raciocínio, uma análise, que é o autoconhecimento. E aí nós começamos a nos corrigirmos, né? Qual que é o objetivo da nossa encarnação, segundo Miramês nos falou semana passada? Seria nós nos tirarmos, né, o que é mal, o que há de mal em nós. Nós eliminarmos o que há de mal em nós. Certo? Vamos lá. Luciano, Opa! a dor também, né, ela reflete das nossas vidas passadas também, né? Sim. Às vezes a pessoa pode pensar que é só atual, mas da vida das passadas também, né? É lá de trás, né? Não é, às vezes, na própria, né, existência, mas tem coisas para trás, né? Verdade. Vamos lá. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Não, eu tinha muita fé para isso. Pode continuar? Interessante, cara. A morte causou terror? Não. Eu tenho fé. Tem Deus, por fé, tem confiança, né? Eu acredito que o que vai acontecer é o melhor que precisa acontecer para mim. É isso que ele está respondendo, né? A fé nesse sentido, né? O emuná, né, do hebraico lá, que é a confiança, você se entregar à providência. E tem um tom também no hebraico que significa o exercício e a prática da caridade. Né? A palavra emuná do hebraico. Beleza? Vamos lá. A separação foi dolorosa? Não. O que chamais o último momento, nada é. Não senti senão um estalido muito curto, e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Olha aqui, gente, que descrição é essa aqui? Senti um rato da bala e tá tudo bem. Acordei do outro lado. Olha, que coisa, assim, vamos guardar isso aqui para a gente ver depois os espíritos sofredores, que nós vamos poder comparar isso, né? A descrição dele é mais impressionante do que a dos outros ainda, né? Do Demeure, da viúva fulano, né? Esse aqui, uma balinha e acabou, né? Vamos lá. O que aconteceu então? Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Legal. Todos eles falaram isso para nós, e esse é mais um que fala, né? Acorda com pessoas queridas, pessoas que são amigas, que às vezes até de início não reconhecem, mas passa um pouquinho, já entendem quem é, já tem a lembrança de que são pessoas que eles amam, que nos amam, né? No caso, quando nós desencarnamos. Beleza? Vamos lá, então. Que região habitais? Estais num planeta? Tudo que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu, quer dizer,
do aviltamento da encarnação no mundo interior como vosso, até a depuração completa da alma. Ali onde estou, não se chega senão, depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Olha aqui, olha, percebe o que ele está dizendo aqui para a gente ver. Ó, o que não é planeta é espaço, então eu estou aqui no espaço, o que vocês chamam de espaço. Mas, olha o que ele diz. E remete até lá na escada de Jacó, que era a escada para ser conduzida, né, na história bíblica, para chegar até o céu. Mas ele usa a figura, né, dos degraus. Quantos degraus? Né? Infinitas gradações no espaço. Ou seja, campos, né? Infinitos campos vibracionais, onde nós vamos parar naquele campo vibracional de acordo com o nosso campo vibracional. Então, você viu a gente lembrar um outro espírito, não sei qual falou, que ele foi atraído por uma força que o arrastou para determinado ponto. Então, é isso, cada um vai para o seu, como no nosso linguajar, cada um vai para o seu quadrado no espaço. Cada um vai ser atraído para aquela zona vibracional, para aquela zona de pensamento que nós nos adequamos a ela. Não é? Da mesma maneira que nós somos atraídos para um grupo aqui de estudos, nesse momento, então estamos todos aqui, né? E uma série de desencarnados também participando conosco, com certeza, todos participando do mesmo campo vibracional. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para aquele campinho vibracional que nós merecemos. Aí ele põe interessante aqui, ó, que vai desde um mundo inferior, como nós, ou seja, vibracionalmente ruim, até, como é que ele usa aqui? Uma região onde há uma depuração completa da alma. De que ele está falando? Onde estão os espíritos puros, onde está outro padrão de pensamento, de energia, de vida, né? Extremamente mental, muito, 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 muito diferente da nossa vida extremamente material. Beleza? Deu para ver? Acho que ele fala assim com muita clareza dessa coisa, né? Ajuda a gente a entender a nossa localização nesse plano do espaço. Certo? Vamos lá. Nessa conta, tivestes muitas existências? Como poderia ser de outro modo? Não há nada de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real, senão por intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse algumas vezes a vitória. Está falando para nós a pluralidade das existências é que permite o progresso do espírito. Então não tem jeito. Né? Ele não é um privilegiado, ele é um conquistador. Ele cumpriu os seus deveres. E isso lhe trouxe mérito para frequentar uma região feliz, elevada, deslumbrante para o espírito. Né? Então, é de encarnação em encarnação, e a vida aqui é curtinha mesmo, por isso que a gente precisa se empenhar de vez, né? Voltar e voltar. Né? E os profetas já falavam isso desde lá do Antigo Testamento, né? Que o Espírito precisa voltar. Davi falou isso nos Salmos, Ezequiel falou isso, Malaquias falou, todos nós, Jesus falou, né? Chegou a hora que aqueles que estão nos túmulos despertarão, alguns se levantarão, né? Se ressurgirão para a vida com Deus, a vida com os espíritos puros, e aqueles que fizeram mal vão ressurgir, vão se levantar para o julgamento, não é?
João fala isso no seu evangelho. Não é isso? Não é? Só que às vezes a gente vê as traduções é o ressuscitar, né? Na verdade, o ressuscitar é o quê? É levantar-se em hebraico, acordar, né? Despertar. É isso. Beleza? Então vai ser essa hora. Nós estamos nessa hora. Ressurgimos, vamos morrer, vamos ressurgir, vamos morrer e assim vamos. Certo? Beleza? Né? Aqueles ossos, aquela coisa material, aquela coisa que ficou lá na terra, esse não vai ressurgir. Vai ressurgir a alma. Vai ressurgir nós espíritos. Né? Paulo também fala isso na sua carta, a carta aos Coríntios ou a Tito, se não me engano, que nós temos um corpo espiritual e um corpo psíquico. O corpo psíquico é terreno, e o corpo espiritual veio do céu. Com que corpo nós voltaremos? Um corpo espiritual. 1 Coríntios, Luciano. É Coríntios? Aí, Coríntios. Beleza? Ô, Luciano, Oi? mas esse levantar, despertar é consciencial, né? Sim, sim. E essa região que você estava acabando de explicar agora mesmo, ela ainda é uma região de matéria quintessenciada ou já é só diáfana mesmo, será? Olha para você ver. Aí vai depender de onde nós estivermos, né? Você imagina, muito próximo de nós aqui, é uma região que para nós é diáfana, mas ainda, se a gente É pesado. comparar com regiões muito mais elevadas, ela é muito material, né? Porque em regiões mais elevadas ela é extremamente sutil. Então, é uma coisa que é variável. Como, o que é diáfano, o que é extremamente sutil, né? Nós somos muito grosseiros. Mas se a gente pegar, por exemplo, um mundo regenerado, ele já vai ser mais diáfano do que nós. Se a gente pegar um mundo feliz, ele já vai ser mais sutil do que um regenerado. Se a gente pegar um mundo puro, acabou. Né? É energia, acabou, não tem matéria. Assim, a única matéria que existe lá é energia. Né? Beleza? Então, vamos lá, Gabi. Em que consiste a vossa felicidade? Isso é mais difícil de vos fazer compreender. A felicidade da qual gozo é um contentamento extremo de mim mesmo, não de meus méritos. Isso seria do orgulho. E este é uma característica de espíritos inferiores, mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se: talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Olha para você ver, ele está descrevendo, o que eles estão perguntando para ele? Como é que é aí onde você está? Como é que você sente aí? Olha para você ver a dificuldade dele. A impressão que dá é que é aquela coisa assim, é a sensação do dever para a gente trazer para nós aqui. Quando nós cumprimos um dever, quando nós conseguimos, vamos lá, quando nós fazíamos aquela festa de fim de ano para os meninos lá, que a gente levava bolo, presente, cachorro-quente, pipoca, e a gente ficava naquele ambiente, aquela coisa, ajudando, distribuindo presente, alimento para aqueles meninos. A gente saía de lá daquele jeito, né? Eu imagino que deva ser uma sensação dessa constante, né? Quando a gente faz um bem para alguém, aquilo, não, foi bom ter feito isso. A impressão que dá que é esse sentimento, né, de paz de consciência, de tranquilidade, cumprir meu dever. Aí você começa a sentir aquela gotinha do amor de Deus por nós. Né? A impressão que dá é essa. É difícil a gente transcrever, né, uma coisa subjetiva, né? Se vocês tiverem uma outra ideia aí, mas eu acho que é
experimentar aquele compartilhar com Deus, aquela gotinha de amor de Deus, gotinha da gente entender o que Deus espera de nós. Né? Beleza? Não sei se vocês têm uma ideia diferente, eu acho difícil descrever isso aqui. Mas ele enfatizou uma coisa importante, né, Luciano? Que é uma sensação em Deus, que não tem nada ligado aos méritos, né, de coisas feitas. Isso é o que eu achei, assim, tão forte, tão importante. Se fosse ligado aos méritos, seria orgulho. Não é isso. É outra coisa. A sensação parece que é de dever mesmo, de estar em sintonia com Deus. Né? A impressão é essa. Luciano, é porque na pergunta anterior ele enfatizou que quanto maior a recompensa, maior a luta. E às vezes a gente pensa o contrário, né? Quando a gente está recompensado, a gente parece que está ganhando as coisas de graça, vamos dizer assim. E eu acho que essa leveza que ele sente é disso, é dele ter lutado e ter conseguido muita coisa, porque a gente não fala que reconhece um bom espírita pelo esforço que ele faz na mudança em tudo, né? Então, acho que vem por aí também, né? Sim, é verdade. É dever cumprir, né? O cumprimento do que eu tinha que fazer, eu fiz. Que nem sempre essas lutas recompensa dele são as lutas ganhas. Sim. Não. São feridas também, são sofrimentos também, mas que ele não ficou, como diz, dá a impressão que ele nunca reclamou, né? Assim, que ele... As experiências vividas pelo Espírito que só se elevou com isso. Se sentia mais forte. Isso, é isso mesmo. É interessante que lembra um pouco Paulo, né? Paulo parece que quanto mais ele apanhava, mais ele tomava paulada e mais ele se enriquecia, mais ele fazia, mais ele se dedicava. Era impressionante, né? E no final, né, do Paulo Estevam, quando o soldado vai decapitá-lo, o soldado começa a hesitar, ele diz para o soldado: soldado, cumpri minha missão, agora você cumpre a sua. Não tem problema, pode dar a espadada aí, que está tudo certo. Né? Parece bem isso, assim, pode ir, está tudo certo para mim. Né? Vamos lá. Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões, e de saber-se que se chegará lá também. Entrevê-se no infinito incomensurável as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se ofusca mesmo contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Mas que vos digo, compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras não imprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória ou intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhes a percepção. Mas sabei, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. É interessante que ele usa uma coisa subjetiva, né? Que a gente só consegue entender um sentimento quando a gente compara com alguma coisa, né? Num mundo material igual o nosso. E aqui, como é que nós vamos comparar? Nós não vivemos isso. Né? Nós não vivemos esse mundo, esse campo vibracional, essas ondas nunca chegaram na gente, nós nunca nos permitimos que elas chegassem a nós. É difícil a gente falar desse bem-estar espiritual que todos eles falam. Né? Todos eles sentem, esses espíritos, eles sentem, né? Quando estão no espaço. Liberdade, dever cumprido, consciência em paz. Né? Vamos lá. Vamos imaginando aí, cada um usa a criatividade aí para tentar entender esses sentimentos aqui. Vamos lá. Tivestes a bondade de dizer-me que queria ser útil. Em que eu vos peço? Eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos. Se a vossa fé, sacudida por algum abalo que vos perturbe,
Venha cambalear? Chamai-me. Deus dar-me as palavras para vos fazer lembrado e vos conduzir a ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos reconheceis culpado, chamai-me. Eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade, a caridade. Se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me. Virei vos tirar desse abismo, falando-vos espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, amor que Deus colocou em meu ser, para ser transmitidos àqueles que Ele pode salvar. Olha, é interessante, olha para você ver, parece que esse médium tem um laço, né, de amizade, de simpatia intensa por esse médium aqui, por esse pessoal, né? Vocês me chamem no seu desespero, na sua dor, no seu sofrimento, nas suas dificuldades, quando você estiver prestes a cair em alguma vicissitude moral, eu posso te ajudar, porque Deus me deu um amor que eu posso transmitir para vocês. Eu vou te ajudar desse jeito, transmitindo pensamentos intuitivos, bons pensamentos, que com esses pensamentos levariam boas energias para vocês. Então, me chame, eu estou disposto a te ajudar. Olha que laço de simpatia, de amor, de um espírito nobre por um encarnado, né? Vamos lá. Tende, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez as vossas dores, e talvez já vos salvaram. No desgosto, e de procurá-los, e de levar-lhes as vossas queixas e as vossas lágrimas. E eles vos dão, em troca desse sinal de afeição, seus conselhos, seu apoio e seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma boa coisa? Não é consolador dizer-se: quando eu morrer, meus amigos na terra estarão no meu enterro, pedindo para mim e chorando sobre mim. Mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo conduzir-me ao lugar que eu merecer por minhas virtudes. Olha que legal a comparação que ele fala, né? Os amigos da Terra vão estar chorando a minha partida, né, para o plano espiritual, mas os amigos do plano espiritual vão estar sorrindo e vão me receber, vão me conduzir para onde eu preciso, onde eu posso ser conduzido de acordo com as minhas virtudes, né? É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Em que mereci a proteção que desejais me conceder? Aí, ó. O médium agora pergunta para ele, mas, pô, por que você está me protegendo tanto? Por que eu mereço essa proteção, esse amparo, esse consolo, essa preocupação sua comigo, esse amor seu para mim? Vamos lá. Aí ele vai explicar o porquê. Eis porque liguei-me a vós desde o dia da minha morte. Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Entre aqueles que deixei nesse mundo, não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamados a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam. E um dia, vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis. Caminhai sempre, apesar das pedras do caminho. Tomai-me por bastão de fraqueza. O que ele fala para ele? Você é um bom médium, um adepto sincero da doutrina espírita, e ele chegou perto dele por simpatia mesmo, né? Por amor a ele, e entendeu que ele tinha a missão de conduzir, de esclarecer, de levar esse conhecimento. Ele se aproximou e se dispôs a ajudar,
né? E depois dá um conselho no final, olha como é que o espírito elevado é. As pedras vão estar aí, mas você vai usar essas pedras para trampolim. Você vai usar essas pedras para que você produza, suba nelas e produza. Ou seja, os nossos problemas, nossas dificuldades precisam nos ensinar coisas para que nós mudemos o nosso comportamento. A gente usar os problemas, as dificuldades para o nosso proveito. E não só reclamar e tal, mas tentar entender o porquê e tentar modificar. Beleza? Em Lu, Oi? eu acho também que ele quis dizer que quando a gente tem um propósito, um objetivo de bem, de fazer o bem e de contribuir de alguma forma, a gente vai ser sempre amparado, vai ter sempre uma proteção deles lá de cima, né? Sim, você vê, esse aqui foi um simpático com esse médium, né? E claro que nós também temos os nossos simpatizantes, né? Opa, comecei a gostar da ideia daquela moça. Aquela moça está fazendo coisas que eu acho interessante. E começa a se aproximar. Da mesma maneira que tem aqueles, quando a gente vai para comportamentos desregrados e problema, tem uma turma de simpatizante e outro, né? Nós temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Tem as duas coisas. É isso mesmo. Vamos lá na última perguntinha aí, para depois a gente... Não ouso crer merecer um tão grande favor. Sem dúvidas, estáis longe da perfeição, mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naquele que vos escutam, em pregar a caridade, bondade, benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderia satisfazer tão facilmente quanto aquele que vos aflige ou desconhecem as vossas intenções, vem, felizmente, servir de contrapeso àquilo que tendes de mal em vós. E sabei, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Deus vos cobre com as suas graças, pela faculdade que vos dá, e que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhardes eficazmente pela salvação do próximo. Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver mais frequentemente com os vossos amigos daqui. É interessante os conselhos, né? O que ele fala? Você siga trabalhando, siga conduzindo, siga instruindo, estimulando a fé nas pessoas. Aí, Ana Cláudia, olha que ele fala, o seu esforço de não, a sua resistência, né? O que a gente acabou de falar, o esforço em resistir aos problemas. O esforço já é um mérito, né? Mesmo que a gente não consiga plenamente, mas nos esforçarmos. E depois ele termina, a graça que Deus deu para que você exerça a sua faculdade mediúnica, né? Que essa graça, né? Que é difícil, né? Ser médium mais ostensivo é complicado, não é fácil, mas isso pode ser usado a seu próprio favor. Se você usar, né, a mediunidade com seriedade, com sobriedade, ser um médium com Jesus, usando a graça, né, usando a aptidão que Deus te proporcionou e que provavelmente você pediu para o bem, né, para o auxílio, para o amparo, para acolher, né, aqueles do plano espiritual que estão em dificuldades. Beleza? Certinho? Combinado aqui, gente? Então vamos lá. Semana que vem a gente pega aqui no Bernardinho, né? E vamos finalizar aqui com o Livro dos Espíritos. Luciano, Oi? a Silvana comentou aqui que o último parágrafo é muito consolador para nós. Sim, sim. Né? Porque
é aquele do Espírito falando para nós encarnados, especificamente para um médium, né? O estimulando ao trabalho, o estimulando ao exercício da faculdade, o estimulando a ter fé, colocando para ele que eles estariam juntos, né? Que ele poderia ajudá-lo, né? É verdade, é consolador, sim. Ele fala para a gente, não desista nunca, que mesmo que tenha os tropeços da vida, vai ter sempre um para nos auxiliar lá, no caminho do bem, vamos dizer assim. Sim. Estamos no caminho certo. Sim. Você vê, é um espírito com muita clareza do que é a vida espiritual, do que é a vida material. Muito, muito interessante, muito lúcido esse Demétrio, que muito impressionante. Assim, gostei demais do que ele falou. Acho que é uma lição atrás de lição aqui do Demétrio, né? Beleza? Vamos lá, então. Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo onde Kardec começa a falar das leis morais, mas inicialmente ele começa falando da lei divina ou natural. E daqui a pouco ele entra na primeira lei moral, que é a lei de adoração. Então ele fala de uma lei divina ou lei natural, que é aquela lei básica, aquela que está acima de tudo, né? Depois ele entra nas leis morais propriamente ditas. Então, semana que vem, acho que provavelmente a gente começa na lei de adoração, que é a primeira lei moral, né? Mas aqui primeiro ele trata da lei divina ou natural. Então, primeiro ele fala que essa lei está na nossa consciência, já conversamos sobre isso. Aí agora ele está falando do bem e do mal, né? E aí nós estamos aqui na 637, tá? Bem e do mal dentro dessa lei divina, ou lei natural. Beleza? Vamos lá, Gabi? Vamos. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. É hora que são interessantes, né? As respostas. Vamos lá, então. Essa foi a resposta do Espírito. Aí Kardec deve ter pensado assim, ixi, que coisa esquisita. Aí ele faz um pequeno comentário aqui para ajudar, né? Vamos lá, o comentário do Kardec agora. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem, frequentemente, comete faltas que, por serem a consequência da posição que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Então, a gente volta lá, olha como que a gente vai acabando progredindo, né? Ele pergunta sobre a alimentação da carne humana, né? O selvagem que come carne humana, né? E aí eles põem o quê? Isso depende, né? Depende do grau de maturidade espiritual, de despertamento espiritual, do grau de compreensão e de conhecimento que cada um de nós temos. É isso que vai determinar o que é certo, o que é errado. Ou seja, quanto mais conhecimentos nós temos, espera-se de nós mais compreensão do que nós devemos fazer, andar no caminho reto. Quanto menos conhecimento, é claro que a gente vai errar mais, né? E aí Miramês põe uma coisa que é interessante, que o ambiente aqui na Terra, esse ambiente de prova e expiação, ele é um atenuante para nós, porque é um ambiente duro mesmo de viver. Né? Miramês põe que isso é um atenuante, mas, junto com isso, ele põe que nós precisamos vencer a nós mesmos. Miramês põe isso, para que a gente se ajuste a essa lei divina. E o conhecimento, o estudo, as palestras, os livros, é para que nós conheçamos a nós mesmos, conheçamos as leis morais, os comportamentos morais, éticos, e com isso a gente vai eliminando esse mal de nós. E vamos tendo um comportamento cada vez mais
digno do ser espiritual que nós nascemos para ser e que ainda não somos. Né? Beleza, gente? Só uma coisa aqui, Luciano, interessante dessas respostas, né, que semana passada a gente até comentou, né, que a gente ainda tem muita coisa que a gente pratica hoje como sendo natural e serão crimes aos olhos de Deus. Em momento nenhum, os espíritos respondem que nós não somos culpados. Ele diz que o grau de culpa é menor se nós não temos conhecimento, mas nós somos culpados. Ou seja, aí é uma coisa que até na lei humana também é assim, né? O desconhecimento da lei não implica em ausência de culpa, né? Ou seja, você não conhecer a lei não pode ser usado como desculpa. Você tem que se aprimorar para conhecer a lei, para aí, então, você deixar de praticar essas faltas. Então, eu acho que é isso interessante para a gente colocar, senão a gente pensa assim, eu não tenho conhecimento disso, então eu posso fazer que eu não sou culpado, mas não é bem assim, né? Ou seja, a gente é culpado, só o grau de culpa que é menor. É uma atenuante. Né? Exatamente. É julgado de acordo com o nosso grau de compreensão de adiantamento, né? Só usando o exemplo da carne aqui, é interessante, quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê que houve um problema sério no nosso lar com o negócio da alimentação, né? E que foi preciso um mandato de cima, porque eles estavam entrando com o alimento mais material no lugar onde não poderia ser usado, né? E aí houve até passeata, manifestação daqueles que queriam manter uma alimentação mais material, né? Em nosso lar, né? E isso aconteceu lá e precisou do... Qual que é o ministro lá, Adilson, é o Clarence, que é do Nosso Lar? O chefe lá mesmo? Não, lá era o governador, né? É o Clarence, né? Não. Então, o Clarence era o ministro, né? Mas o governador lá que teve que intervir lá. Né? Que teve que intervir e passou a régua e acabou com essa alimentação com algum tom material que tinha em Nosso Lar. Né? Que é uma colônia muito próximo da Terra, ainda materializada, né, Silvana? Aí você vê que ainda tem esse tom material no Nosso Lar, né? É muito próximo da Terra ainda. Beleza? Então, essa questão da alimentação vai ser um lugar que nós cada vez mais vamos mudar essa alimentação nossa. Né? Essa questão das proteínas, não da proteína em si, mas da matança para gerar a proteína que vai... Esse que é o problema. Né? A gente tem um grau de agressividade, né, com a natureza, com os animais, muito grande para nos alimentarmos. Né? Luciano, uma outra coisa que eu tenho notado, a gente tem muitos excessos, a gente se alimenta com muitos excessos. Você vê aí, ia fechar o supermercado, a loucura que foi, né, o desespero que foi. Se você analisar, a gente não precisa de tanto assim. Então, eu acho que se a gente se alimentasse o necessário, a matança podia ser bem menor, né, diante disso. Sim. Reduzir algumas coisas, a maneira de criá-los, né? A maneira de matá-los já mudou, já foi um progresso. Né? A maneira de criá-los está começando a ter um despertar para isso agora, né? De ter uma criação mais, vamos dizer, ecológica, né? Mas é um processo que a gente está vendo que está mudando, e a gente vê muitas crianças aí, já que não gostam de carne, não comem carne, as mães e as avós ficam malucas lá no consultório. Mas a gente já vê isso, eu vejo isso no consultório direto. Né? Não sei, vocês aí, eu acho que eu atendo mais criança do que vocês, mas os meninos, tem muito menino que não quer comer carne, não. Não tem essa, não. Já não, nasceu com isso, não quer. Não come. Né? Acho que essa mudança vai ocorrer, né? Que vai mostrar um progresso nosso mesmo, né? Luciano, isso aí é assim, a minha filha mais velha, né, me tirou
totalmente a alimentação de carne vermelha. Olha para você ver o que os filhos são na vida da gente, né? Assim, eu como um grande carnívoro que sempre fui, vamos dizer assim, a minha filha mais velha, e eu cheguei a falar para ela, filha, come a picanha com o pai. Quantas vezes eu falei isso? E com o passar dos anos, aconteceu o contrário. Ela me converteu para o lado dela. Ela me tirou da carne vermelha. Então, ou seja, os filhos vêm para progredir a gente também, né? Dar uma subidinha na gente também aí. Isso tem acontecido, a gente tem visto isso mesmo, né? Esses meninos, né, já vêm nascendo mais preparados para um mundo muito diferente do nosso, né? A gente, acho que daqui 40, 50 anos, a hora que esses meninos aí forem adultos, né? E nós possivelmente não vamos estar mais aqui, né? Eu acho que esse mundo vai mudando mesmo com isso, né? Com esses meninos. Que bom. Beleza, gente? Então a gente para aqui. Semana que vem a gente começa na 638, certinho, Vanessa? 638. Isso, estou anotando aqui já. 638, o céu e o inferno. A gente vai começar o certo? O Espírito vai fazer o depoimento. Isso. Tem alguém que se propõe a fazer os atos aí de semana que vem, gente? Paulo passa em Tessalônica, depois vai para Bereia. É interessante porque ele vai descrever essa questão daquele Paulo de Tarso com sangue na veia, da onde que vem o sangue na veia dele mesmo, né? Que ele vai, ele tem que ir, ele vai, ele faz, né? Alguém interessa em fazer esses dois aí? E depois a gente vai ver o Paulo de Tarso com uma decepção enorme em Atenas, né? Que é um berço cultural, que ele achou que a coisa ia ser diferente e não foi. Talvez tenha sido, não sei, a grande decepção de Paulo nas suas viagens foi Atenas. Né? Não sei, estou falando por mim. Alguém aí quer? Então vamos lá. Pegar na listinha? Não, eu faço, Vá. Essa semana eu consegui gravar as 2 aulinhas essa semana, aí dá para me fazer. Eles são curtinhos, Flávia, mas é legal para a gente ver essa personalidade do Paulo. Acho que é legal. Tá bom, pode deixar que eu faço. Beleza? Então tá, então vamos finalizar, fazer a oração aí, gente. Flávia, faz oração para nós. Faço sim. Querido e bondoso Pai, gratidão por mais essa tarde de estudo, com esses tão belos ensinamentos, que tanto nos fortalece, nos ampara, diante dos problemas do nosso dia a dia. Peço a Jesus, nosso irmão maior, que possa nos abençoar, possa abençoar nossa semana com muita luz, muita paz, e que possamos ser um ponto de luz no caminho de todos os nossos irmãos. Fica conosco, amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Ô, Lu, só uma coisinha. Eu já pedi lá no grupo, mas pedi mais um pouquinho. Gente, só tem 3 doações. Eu acho que é muito pouco. Só aqui nós estamos em 21. Não é possível que ninguém não tenha nem uma blusinha, um sapatinho para doar. Então, vamos lá, galera. Tá muito frio. Tem muita gente precisando. Beleza. Teve gente que já me deu, né? Já distribuí, alguns já foram diretamente. Eu tenho que pegar um ministério lá que ela me pediu essa semana, eu vou lá buscar. Amanhã eu vou levar para você, viu, Luciano? Eu recebi mais doações essa semana, eu vou levar para você amanhã. Então tá. Tá? Aí a gente já vai... Aquelas daquele dia que nós conversamos e o que está aqui comigo dessa semana.
Tá bom? Já peguei algumas roupas lá, né, blusas, tal, que o pessoal deu aí, então já distribuímos e vamos lá, vamos distribuindo aí. Eu Então, tenho um tantinho bom lá também. Tá. Então, bom domingo para todos, obrigado aí pela presença. Gente, amanhã a reunião Foi ótimo. vai Deus quiser. Bom domingo, boa semana para vocês. Ei, Lu, Boa semana para todos. a reunião vai ser presencial.